alguém que você ama ou alguém que você não ama? O que você acha? Parou para pensar sobre isso? É mais fácil você perdoar teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teus filhos, ou perdoar alguém de fora da tua casa? Eu diria de forma muito simples, rápida, que perdoar quem a gente ama é mais fácil. Mas pensando um pouquinho, sentindo a dor do outro, sendo empático, olhando também a minha própria vida, a gente percebe que é muito mais difícil perdoar quem a gente ama. Porque quando a gente ama alguém, a gente gera expectativas. Nós fazemos investimento na vida daquela pessoa. E quando aquela pessoa, por algum motivo, nos fere, nos machuca, nos magoa, nós falamos, poxa, por que ele fez isso comigo? Por que mesmo eu oferecendo sempre algo mais, mesmo oferecendo a ele amor, carinho, dedicação, tudo que eu tenho, ainda assim ele me feriu? Ainda assim. E se alguém que nós amamos necessita receber o nosso perdão, é porque de alguma forma nos traiu, nos machucou, nos feriu. Quer seja de forma intencional ou não, mas nos feriu. E muitas vezes em alguns relacionamentos, os ferimentos, as mágoas, as máculas, não acontecem de maneira racional ou intencional. Elas acontecem e ponto. Mas não há diferença se foi intencional ou não, de maneira racional ou não, dói do mesmo jeito, machuca da mesma forma, e muitas vezes nos impele para um ostracismo, para uma dor muito grande, para uma amargura muito grande. E aí, diante dessa amargura, eu acho interessante que Jó estava vivendo algo assim. Jó, então, diz algo que tocou comigo. Ele diz, uns morrem na prosperidade, tranquilo, em paz. Outros morrem com a alma amarga, sem aproveitar nada da vida. E lendo a própria palavra, a gente vai vendo que algumas situações em nossas vidas geram amargura, raízes de amargura, geram dores, geram frustrações, entram e vão penetrando cada vez mais fundo no âmago do nosso ser. E quando percebemos, de tanto contemplar o abismo, nos tornamos um. De tanto caminhar em determinados caminhos, em determinadas vivências, nos tornamos semelhantes àquilo que muitas vezes odiamos. O não perdoar gera em nós amargura, gera em nós escravidão. E é muito difícil isso. Nos libertar, não somente de nós mesmos, mas nos libertar daquele que nos feriu. Eu não sei se você já pensou sobre isso. E outra pergunta que eu quero fazer a você é, se você precisasse ficar acorrentado, algemado a alguém, quem seria essa pessoa? Imagine ficar preso durante um mês a uma pessoa. Quem seria essa pessoa? E muitas vezes eu percebo que nós estamos nos algemando a pessoas que nós não amamos. Olha que nós deveríamos amar a todos. Estamos algemados a pessoas que nos machucam, a pessoas que nos ferem. Se você pudesse então reviver um momento da sua vida todos os dias, qual seria ele? Eu vejo pessoas revivendo o pior momento, o pior pesadelo da sua vida. Sabem descrever em detalhes tudo aquilo que aconteceu. Sabem o dia, a hora, alguns cheiros, odores, o remete exatamente para aquele lugar, para aquela pessoa. Eu já estava comprando pão ali na padaria de Gelson e alguém disse, esse perfume me lembra, aí disse alguma coisa. Passando de frente a um restaurante, alguém diz, esse cheiro de comida me lembra meu ex. E é interessante isso. A gente vai vivendo, então, preso a alguns momentos da vida, e normalmente esses momentos não são bons. Parece que fazemos um loop temporal em nossa própria vida, em nossa própria história, e vivemos e revivemos a dor, a angústia. Hoje pela manhã, eu oficializei mais um culto fúnebre, e ali eu estava dizendo que a vida é importante. A vida é importante, não por aquilo que eu consigo adquirir, juntar, mas pelos relacionamentos que eu tenho, pelo tipo de relacionamento que eu tenho. Quando nós então estamos prostrados no leito da enfermidade, o que importa é que tipo de relacionamento nós desenvolvemos. Quem vai então nos abraçar quando todos nos abandonam? Quem vai trocar literalmente as nossas fraldas quando forem necessárias? Quem vai fazer carinho em nossa cabeça e beijá-la
mesmo que não possamos oferecer mais nada. E o grande problema é que nos relacionamentos, e principalmente naqueles relacionamentos próximos, familiares, eu diria, as dores são muito grandes, as frustrações são muito intensas. Se eu pedisse para você, mulher, principalmente, que fizesse agora aí uma relação de pelo menos 10 dores ou frustrações que o seu marido faria, você ia me perguntar, são 10 folhas, pastor? Porque eu preciso desabafar. Eu preciso então dizer para o mundo as dores que eu carrego em mim. E na verdade nós não precisávamos passar por tudo isso. As dores vêm e advêm, machucam, dilaceram, destroem, mas eu não preciso conviver com elas. Aí entra o perdão. O perdão é muito mais do que terapêutico, ele é terapêutico e libertador. O perdão é muito mais do que aquilo que se descreve, que se pensa, é algo que se sente e que se vive. É esse perdão que faz as relações permanecerem, porque certo é que eu vou machucá-lo. Espere até você ver isso. Muito bom é você conviver com algumas pessoas durante alguns minutos em que ela não precisa, então, se relacionar com intensidade ou profundidade com você. A superficialidade é simplesmente bom dia, tudo bem, como vai? É simplesmente feliz dia das mães, muito obrigado, hoje você está bonita, hoje você está cheirosa, hoje você está demais, e depois disso, nada mais. Agora vai conviver com alguém, todos os dias, todo o tempo e todo instante. Aqui mesmo, nesse púlpito, eu já disse várias vezes, a história de amor mais descrita por todo o Ocidente, mais citada por nós, é Romeu e Julieta. Só que as pessoas não conhecem a história. Romeu se apaixona por Julieta numa quinta, na sexta, então, eles vivem aquele amor proibido, no sábado, tudo intenso, e no domingo eles se matam. Eu queria ver, era Romeu convivendo com Julieta durante 30 anos. Julieta com TPM, mal-humorada, não sabendo cozinhar, tratando mal o próprio Romeu, os filhos e os cachorros. Eu queria ver mesmo, era Julieta convivendo com Romeu, careca, barrigudo e sem dinheiro. Eu queria ver Julieta, então, abraçando Romeu, quando Romeu está mal-humorado, ou cheirando mal. Eu quero ver Julieta declarar o seu amor para Romeu, quando Romeu, então, não lhes garantiu tudo aquilo que prometeu no primeiro momento. Aí entra o perdão. Entra o perdão. E um dos lugares que nós mais precisamos exercitar o perdão é justamente na família. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Para tanto, te convido a abrir sua Bíblia lá no livro do Gênesis, ou se você preferir, o livro dos causos de família, Gênesis capítulo 50.